Amém? Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Bom, esses dias aí eu estava pensando aqui, um tema bem polêmico, né? Igreja pode ter pastora? O que a Bíblia diz sobre isso? Bom, será que pode? Porque na Bíblia teve sacerdotisa, teve juíza, teve diaconisa, né? Nos tempos atuais, pode ter pastora? Entendeu? Aí é uma questão que é amplamente debatida, né? Em diferentes igrejas, né? Tem igreja que aceita pastora, tem igreja que não aceita, tem igreja que fala que é mais um âmbito cultural da época, que não permitia pastora, que hoje pode ter. Tem igreja que fala que não, que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, por isso não pode ter. Bom, vamos esclarecer isso aqui de acordo com a Bíblia, tá? No Antigo Testamento, né, nós vemos várias mulheres exercendo papéis de liderança em contextos específicos. Teve a juíza Débora, que além de juíza era profetisa, e está lá no livro de Juízes 4, de 4 a 5. Ora, Débora, profetisa, mulher de Lapidode, julgava Israel naquele tempo. Amém? Ela se assentava debaixo da palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Débora, ela foi uma líder levantada por Deus num período em que Israel não tinha rei, porque isso é antes do período da monarquia, né? Além de juíza, né? Ela é profetisa também, ou seja, eles iam atrás dela para saber a vontade de Deus. Tinha também a profetisa Uda, um nome diferente, né? Uda, está lá em 2 Reis 22, 14 e 15. Uda foi consultada por sacerdotes e reis sobre a vontade de Deus. Vamos lá, 2 Reis 22, 14 e 15. 2 Reis 22, 14 e 15. Aqui, ó. Em seguida, o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías partiram e foram consultar a profetisa Uda, esposa de Salum, filho de Tiquivá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa e as vestes sagradas do templo. Naquela ocasião, ela morava na parte baixa de Jerusalém, um bairro novo que ali se formara. Então a profetisa lhes comunicou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou sobre a minha presença, eis que isso declare Yahvé, o Senhor. Amém? A profetisa é o Uda. Então, teve profetisa, pode. Miriam também, a irmã de Moisés, ela se tornou profetisa. Isso está falando lá em Êxodo 15 e 20. Olha, Êxodo 15 e 20. Ó, profetisa não é o mesmo que pastora, tá? Então, Miriam, a profetisa, irmã de Arão, ela é irmã de Arão. Desculpa, eu falei Moisés, é Arão, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamboris e dançando. E Miriam lhes respondia entoando: cantai a Yahvé, pois triunfou gloriosamente, ele lançou no mar vermelho o cavalo e seu cavaleiro. Aleluia! Amém! Musiquinha bonitinha, né? Imagina lá, tum, tum, tum. Ele lançou no mar vermelho o cavalo e seu cavaleiro. Olha o Fabrício viajando na maionese, né? Pois é. Aqui. Mas é verdade, Miriam, né? Ela era irmã de Moisés? Ou de Arão? Aqui na Bíblia, deixa eu olhar aqui. A versão King James tá falando que ela é irmã de Arão. Deixa eu olhar. Então Miriam profetiza irmã de Arão. Também está aqui na nova versão, né? Internacional. A irmã de Arão. Aí ela liderou o povo com louvor, né? A travessia do Mar Vermelho. Então no Antigo Testamento havia líderes mulheres.
Agora vamos ver no ministério do Novo Testamento, né? As mulheres, no Novo Testamento, eu encontro elas servindo e ajudando o ministério. Mas a questão da liderança pastoral é muito restrita. Desculpa os latidos cachorro aí, gente, é porque estão brincando aqui. Acredito que a minha mulher chegou agora, né? Então vamos aqui. Febe diaconisa, está lá em Romanos 16, 1, 2. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é serva da igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que vos necessitar, porque também tenho hospedado a muitos e a mim mesmo. Mandei um beijo para minha esposa, tá, gente? Aí a palavra para Febe que Paulo usou é diácono, indicando que ela tinha um papel de serviço na igreja, né? E além era um ministério de hospedagem, um ministério muito importante, né? Porque muitas vezes os irmãos viajam de cidade em cidade e não tem onde se hospedar. Esses irmãos e essas irmãs que são diáconos e que hospedam os irmãos, isso é muito importante. E eu acho tão importante quanto o pastorado, tá? Muitas vezes. Porque as pessoas focam muito no pastorado por causa da visibilidade. E por causa do ego também, que tem que ser muito bem tratado, né? Muita gente quer ser pastor, não é para servir a Deus, e sim para servir o próprio ego. Mas vamos lá. Temos também Priscila e Áquila. Priscila e Áquila está lá em Atos 18, 26. Inclusive a Priscila ela era mais ativa que o Áquila, tá? Eles eram adoradores de Paulo e eles ensinaram a palavra para Apolo, o caminho correto para Apolo, né? E Apolo se tornou um grande pregador, ensinando também a doutrina correta. Tá lá em Atos 18, 26. Ó, aqui, Atos 18, 26 está escrito assim, ó. Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga. A sinagoga era a igreja da época, né? E assim que Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para uma visita à casa deles e lhe explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus. Provavelmente tinha que fazer alguns ajustes ali, né? E aí Priscila e Áquila os explicaram o caminho correto da palavra de Deus. Amém? Outra coisa muito importante, que foram as mulheres que divulgaram a ressurreição do Salvador, né? A salvação de Cristo, né? Mateus 28, 1 a 10 conta pra gente que foram as mulheres as primeiras a ver o Jesus ressurreto e receber a missão de anunciar aos discípulos. Então vamos lá, né? Mateus 28, 1 a 10. Aqui, ó. Olha o que aconteceu. Tendo passado o sábado, né? O raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. Eis que ocorreu um forte terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha um aspecto de relâmpago, uma luz muito forte, né? E suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo, como mortos ficaram, né? Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: não temais, sei que viestes para ver Jesus que foi crucificado, mas aqui ele não está, ele foi ressuscitado, ó Senhor Jesus. Como havia dito, vinde e vede, vós onde ele jazia. Ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos. Ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo adiante de vós rumo a Galiléia. Lá o vereis, atentai para o que vos disse. As mulheres abandonaram o túmulo correndo, amedrontadas, mas com grande júbilo, com grande alegria, e foram imediatamente anunciá-lo aos seus discípulos, ou seja, elas foram evangelistas aqui, né? Elas divulgaram o Cristo ressurreto.
Mas voltando aqui, né, sobre a restrição ao ensino da liderança pastoral, é porque isso é uma questão de ordem mesmo bíblica, tá? Em 1 Timóteo 2, 11 e 12, está escrito assim, ó: a mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. É um versículo muito citado nas igrejas, né, quanto ao pastorado feminino, e o contexto indica que Paulo está falando sobre autoridade dentro da igreja, né? Aí vão lá em 1 Coríntios 14, 34 a 35, que Paulo repete, né? As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Este texto fala no contexto de cultos públicos, né? Algumas interpretações dizem que se refere a evitar desordem, né? Que se todo mundo ficar falando, ninguém presta atenção na palavra do pastor, do líder da igreja. Aí vamos lá em Tito 1,5,6. Tito 1,5,6 fala o seguinte: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas restantes, e de cidade em cidade estabelecestes anciãos, que é anciãos, pastores, né? Como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, né? Uma pessoa íntegra, né? Mesmo que as pessoas vendo ou não vendo, seja uma pessoa correta. Aí aqui pega, que já mostra que tem que ser um homem, porque está escrito assim: marido de uma só mulher. Ou seja, marido é o masculino, é o homem, né? Marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, ou seja, que tenha filhos educados, obedientes, que sejam fiéis ao pai e à mãe, né? São critérios estabelecidos, né, para se assumir o pastorado dentro de uma igreja, né? O modelo ele mostra isso, é marido de uma só mulher, indica liderança masculina. Então, pastorado feminino na Bíblia até então não tem, tá? Aí você pode perguntar: Fabrício, mas o que as mulheres podem fazer? Qual que é o ministério feminino na igreja? Bom, as mulheres podem exercer as funções de diaconisas, né? Tá lá diaconato no Romanos 16:1, que foi Febe, né? Mulheres podem servir como diaconisas, pode servir também ensinando as crianças, aos jovens. Tá lá em Tito 2, 3 a 5, né? As mulheres mais velhas sejam mestras do bem, para que ensinem as mulheres mais novas. As mulheres podem profetizar, tá? Tá lá em Atos 21, 9. As filhas de Filipe eram todas profetisas, tá? Vou até olhar aqui, ó, Atos 21, 9. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Ou seja, vamos voltar aqui para o 8. Ó. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos à casa de Filipe, o evangelista. Ou seja, ele saía pregando a palavra na rua, né? Que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Ou seja, as filhas de Filipe profetizavam. Profetiza, sim, existe na Bíblia, então pode sim. Evangelizar e discipular, Mateus 28, 19. O ID é para todos, homens e mulheres. Mulher pode evangelizar? Pode. Mulher pode discipular? Pode. Está lá em Mateus 28, 19. Não sei que cisma que tem com esse negócio de ser pastor, se tem tanta função. Vamos ver aqui, ó. Mateus, né? Mateus, qual que eu falei aqui, gente? Ô meu pai, eu falo e esqueço. Ó Senhor Jesus, Mateus 28, 19. 28, 19. Aqui, ó. Portanto, ide, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, é para homens e mulheres fazer isso. Ide é para todos, homens e mulheres. As mulheres podem batizar? Podem também. Eu vejo que muitas vezes o batismo é feito, maioria homens, né? Mas ide é para todos. Então, se a mulher chegou lá, profetizou, discipulou, e a pessoa quer ser batizada, ela vai ficar procurando para ver se tem algum pastor? Não, ela vai lá e batiza. Tá? Inclusive, eu vou... Porque eu tô falando nessa situação. Ide, né? É para todos. Evangelizar e discipular. Depois eu olho essa questão do batismo, mas eu acredito que sim. Tá? Que o batismo não é só para os homens, não. Eu acredito que qualquer um pode batizar. Louvor e adoração, Salmo 68:11. Salmo 68. Isso aí a gente já viu lá atrás, porque a Miriam, né, a profetisa, irmã de Arão, ela saiu fazendo louvor e adoração quando ele estava atravessando o Mar Vermelho, né? O Senhor anunciou a palavra e muitos mensageiros proclamaram: reis e exércitos fogem em demandada, e a dona de casa reparte os despojos. Amém? Não, é 68:11, isso mesmo. Ficou meio esquisito esse hino ali, né? Aí, os ministérios que a Bíblia restringe às mulheres é o de pastorado, né, que está lá em 1 Timóteo 2:11 e 12, 1 Coríntios 14:34 e 35, que não dá respaldo para as mulheres exercerem autoridade pastoral sobre a congregação, nem ser presbítera, ancião ou bispo, né, que a liderança da igreja ela é colocada aos homens, porque a liderança é o seguinte, é Deus, né, o homem e depois a mulher. É uma ordem, né, hierárquica ali. Aí você pode pensar o seguinte: beleza, então, mas e se o marido permitir que a mulher dele pregue, né? Bom, é uma pergunta interessante, né? É uma pergunta interessante. E devemos levar em conta a autoridade do marido ao lar quanto à ordem bíblica na igreja, né? Então vamos analisar isso com base bíblica, né? A Bíblia ensina que o marido é o cabeça do lar e a esposa deve ser sua auxiliadora. Beleza, tá certo. Mas está aqui o seguinte, Efésios 22:23. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, porque sendo ele o próprio salvador do corpo. E em Colossenses 3:18 está escrito: vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Amém? Amém. Então, se o marido permitir que sua esposa pregue, ela está exercendo sua autoridade dentro do casamento, mas isso resolve a questão, né? Isso permite, então, que se o marido autorizar, a mulher pode subir lá e pregar? Olha, eu vi uma ministra que eu respeito muito do evangelho, a ministra doutora Joyce Meyer, que falou que ela prega porque o marido dela autoriza. Mas na Bíblia, quem sou eu, né? Perto do conhecimento de Joyce Meyer e tal, né? Mas a autoridade na igreja é diferente da autoridade do lar. Ainda que o marido permita, a igreja não pertence a ele, mas pertence a Cristo. A autoridade e as regras da igreja são estabelecidas pela palavra de Deus. Então é o seguinte, em 1 Timóteo 2:11 e 12, a mulher aprende em silêncio com toda a sujeição, não permito, porém, que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio, né? Em 1 Coríntios 14:34 e 35, as mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas sejam sujeitas assim como ordena a lei. O contexto aqui, ele fala sobre a organização de um culto público. Então, mesmo que o marido ele permita que a mulher pregue na igreja, né, que é uma coisa entre marido e mulher,
mas entre a mulher e a ordem estabelecida, mas ela não pode pregar. Por quê? Pregar assim, como exercer função de pastora, por quê? Porque é uma ordem estabelecida por Deus na igreja. E se a igreja, por acaso, a igreja, o pastor lá, um pastor, presidente, né, chique no último lá, né, permitir, Fabrício, vai ser a ver com Deus, porque é o seguinte, ó, porque há várias igrejas, né, que aceitam as mulheres pregando, argumentando que as restrições de Paulo eram culturais, né, mas na Bíblia a razão dada para essa restrição não é cultural, ela é teológica. Em 1 Timóteo 2, 13 e 14 está escrito: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada, caiu na transgressão. E aí isso mostra porque foi feito isso, né? Porque tem base na criação, não apenas no contexto da época de Paulo, no contexto do Novo Testamento, né? Então fica o que a mulher ela pode fazer na igreja. Olha, ela pode ensinar mulheres, crianças, jovens, né? Tá lá em Tito 2, 3, 5. Ela pode evangelizar, tá lá em João 4, 28 e Romanos 16, 1, 2. Ela pode ser diaconisa, tá lá em Romanos 16, 1. Inclusive minha mulher, ela é diaconisa, né? Ela cuida do ministério de apacentamento, que eu acho que é um dos ministérios mais importantes, porque é quando a pessoa chega na igreja, é o boas-vindas da igreja. Se a pessoa for mal recebida na porta, ela não vai nem ficar lá. Você pode ter o Benihim pregando lá, que foi um grande pastor do passado, mas se a mulher não receber bem, a diaconisa não receber bem a pessoa na porta da igreja, ela não vai chegar nem a escutar a palavra do pastor lá na frente. Então, não é menosprezar a mulher, não. Pelo contrário, ela tem os ministérios muito importantes, que são ministérios da base da igreja. Ela pode profetizar? Pode, está lá em Atos 21:9. Ela pode testemunhar e compartilhar a palavra de Deus? Pode, estar lá em João 20, 17 e 18. Inclusive, lá na igreja onde eu reúno, as mulheres vão lá no microfone, falam, testemunham, compartilham o que aprenderam da palavra de Deus, compartilham o que aconteceu, entendeu? Então tá lá. João 20, 17 e 18 aqui, ó. João 20, 17 e 18. Porque muitas vezes tem muitas igrejas que tem cheia de pastora, mas inclusive nós não temos compartilhar. Aí é complicado, né? Quer dizer, aquelas irmãzinhas que ficam lá no banco, às vezes ficam doidas para falar uma palavra de Deus lá no compartilhar e não falam, né? Recomendou-lhe Jesus: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai e ao encontrar meus irmãos, diz-lhes assim: estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou-lhes tudo o que o Senhor lhe dissera. Ou seja, testemunhar e compartilhar a palavra de Deus, as mulheres podem. Profetizar, as mulheres podem. Ser diaconisa, as mulheres podem. Evangelizar, as mulheres podem. Ensinar outras mulheres, podem. O único ministério que as mulheres não lhes é permitido é o presbitério e o pastorado, né, que é a liderança ali na igreja. Amém? Então eu espero ter esclarecido essa situação, tá? E porque as mulheres, sim, elas têm um papel fundamental na igreja, podendo evangelizar, profetizar, discipular, ensinar, servir como diaconisa, participar do louvor, aconselhar e interceder. A única restrição mesmo é sobre o pastoreio e autoridade sobre os homens da igreja. De resto, pode fazer tudo. Isso não diminui a importância da mulher no reino de Deus, tá? Porque um homem sem uma boa mulher do lado, ele afunda, tá? Porque a mulher, ela pode levar o homem para o céu ou para o inferno. Ela tem esse poder, porque o homem é autoridade na casa, mas a mulher tem o coração do homem na mão dela. Então, essa questão é muito... Pensa bem aí, irmãos. O homem, ele é autoridade, ele é o cabeça, mas a mulher é a dona do coração do homem. Então, acaba que empata.
Empata ali. Se ficou alguma dúvida, se quer fazer algum comentário, fica à vontade, quiser compartilhar, tá? Se não gostou, se gostou, fica à vontade aí para comentar também. Só falo as questões aí de acordo com a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Amém? Fiquem com Deus aí.